O espaço é vasto e cheio de maravilhas. É também o lar de alguns dos objetos mais extremos já descobertos, os buracos negros. Estes não são espaços vazios, mas regiões onde a gravidade é tão forte que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Imagine um lugar onde o próprio tecido do espaço-tempo está a ser puxado para dentro. Esta é a essência de um buraco negro. São abismos cósmicos, envoltos em mistério e que guardam pistas sobre as leis fundamentais do universo. Os buracos negros vêm em diferentes tamanhos. Os buracos negros estelares, formados a partir do colapso de estrelas massivas, são algumas vezes mais pesados que o nosso Sol. No outro extremo do espectro estão os buracos negros supermassivos, com milhões ou mesmo bilhões de vezes a massa do Sol. Esses gigantes residem nos centros das galáxias, incluindo a nossa própria Via Láctea. A imensa atração gravitacional dos buracos negros é o que os torna tão fascinantes e aterrorizantes. Imagine uma força tão forte que pode curvar a luz, distorcer o tempo e prender tudo o que se aproxima demasiado. Essa força origina-se da incrível densidade dos buracos negros, onde uma enorme quantidade de massa é comprimida num espaço incrivelmente pequeno. À medida que nos aprofundamos nos mistérios dos buracos negros, começamos a desvendar os segredos da gravidade, a natureza do espaço-tempo e o destino final do próprio universo. Portanto, preparem-se para uma viagem até ao limite da realidade, enquanto exploramos estes abismos cósmicos e os segredos que eles guardam. As estrelas são os motores cósmicos que iluminam o universo. Mas mesmo as estrelas têm um tempo de vida. Elas nascem, brilham e eventualmente morrem. A morte de uma estrela massiva é um dos eventos mais espetaculares do cosmos, muitas vezes resultando no nascimento de um buraco negro. Uma estrela é um delicado equilíbrio entre a gravidade, que puxa a matéria para dentro, e a fusão nuclear, que empurra a matéria para fora. Durante milhões ou bilhões de anos, essas forças estão em equilíbrio. No entanto, este equilíbrio não pode durar para sempre. Eventualmente, uma estrela esgota o seu combustível nuclear, e a gravidade assume o controle. Para estrelas muito mais massivas que o nosso Sol, o colapso é catastrófico. O núcleo da estrela implode, colapsando sobre si mesmo a uma velocidade incrível. Esta implosão desencadeia uma onda de choque que atravessa as camadas exteriores da estrela, lançando-as para o espaço numa brilhante explosão de supernova. O que resta é o núcleo colapsado, um objeto de densidade e gravidade inimagináveis. Se a massa do núcleo for suficientemente alta, a gravidade continua a esmagá-lo, até que se torne infinitamente pequeno e denso, uma singularidade. Esta singularidade, ocultada por um horizonte de eventos, marca o nascimento de um buraco negro. Imagine uma fronteira no espaço onde o próprio tempo parece parar. Este é o horizonte de eventos, o ponto sem retorno para qualquer coisa que se aventure muito perto de um buraco negro. Depois que um objeto cruza esta linha invisível, não há como voltar atrás. O horizonte de eventos é definido pela velocidade de escape do buraco negro, a velocidade necessária para se libertar da sua atração gravitacional. Como a gravidade de um buraco negro é tão intensa, a sua velocidade de escape excede a velocidade da luz. Uma vez que nada pode viajar mais rápido que a luz, nada, nem mesmo a própria luz, pode escapar do interior do horizonte de eventos. Bem no coração de um buraco negro, encontra-se um ponto de densidade infinita chamado singularidade. É aqui que a nossa compreensão atual da física se quebra. Aqui, a imensa gravidade do buraco negro esmaga toda a matéria num ponto infinitamente pequeno. Imagine toda a massa de uma estrela, ou mesmo milhões de estrelas, concentrada num único ponto. Esta densidade extrema cria uma atração gravitacional tão forte que distorce o próprio tecido do espaço-tempo. A singularidade é um lugar de extremos, um enigma cósmico que continua a desafiar a nossa compreensão do universo. Os buracos negros, fiéis ao seu nome,
são incrivelmente difíceis de observar diretamente. Eles não emitem luz e são frequentemente envoltos por poeira e gás. Então, como sabemos que eles existem? A resposta está nas suas interações com a matéria e energia ao seu redor. Uma forma de detetar buracos negros é observando a sua influência gravitacional em objetos próximos. Estrelas que orbitam um ponto invisível no espaço, movendo-se a velocidades incrivelmente altas, fornecem sinais reveladores da presença de um buraco negro. Estas danças estelares, cuidadosamente observadas pelos astrônomos, permitem-nos inferir a massa e a localização destes gigantes invisíveis. Outra forma de detetar buracos negros é observando os efeitos da sua imensa gravidade na própria luz. À medida que a luz passa perto de um buraco negro, ela é curvada e distorcida, um fenômeno conhecido como lente gravitacional. Esta curvatura da luz pode criar múltiplas imagens de objetos distantes, ou mesmo atuar como uma lupa cósmica, permitindo-nos ver objetos que de outra forma seriam demasiado fracos para detetar. Talvez a forma mais espetacular de detetar buracos negros seja através da observação de discos de acreção. São discos giratórios de gás e poeira que espiralam para dentro em direção a um buraco negro, aquecidos a milhões de graus por fricção e forças gravitacionais. À medida que este material cai em direção ao horizonte de eventos, ele emite raios X intensos, detetáveis por telescópios na Terra e no espaço. Estas emissões de raios X atuam como faróis, sinalizando a presença destes monstros cósmicos invisíveis. Secção 5. Um sussurro quântico, radiação de Hawking e evaporação de buracos negros. Os buracos negros, antes considerados armadilhas cósmicas inescapáveis, podem não ser assim tão eternos. Na década de 1970, o físico Stephen Hawking propôs uma ideia revolucionária. Os buracos negros podem evaporar lentamente ao longo do tempo, libertando energia sob a forma de radiação. Esta radiação, conhecida como radiação de Hawking, surge do bizarro mundo da mecânica quântica, na borda do horizonte de eventos de um buraco negro. Imagine pares de partículas virtuais, constantemente a surgir e a desaparecer no vácuo do espaço. Perto de um buraco negro, uma partícula pode cair, enquanto a outra escapa, como radiação de Hawking. Esta partícula em fuga leva consigo uma pequena quantidade da massa e energia do buraco negro. Ao longo de vastas escalas de tempo cósmicas, este processo pode eventualmente fazer com que o buraco negro evapore completamente, deixando para trás apenas um leve sussurro de radiação. A radiação de Hawking ainda não foi observada diretamente, pois é incrivelmente fraca e difícil de detetar. No entanto, tem implicações profundas para a nossa compreensão dos buracos negros e da natureza do próprio universo. Sugere que os buracos negros não são apenas sumidouros cósmicos, mas objetos dinâmicos que interagem com o seu redor de formas súbitas e inesperadas. Secção 6. Ecos do abismo, ondas gravitacionais e fusões de buracos negros. Imagine ondulações no próprio tecido do espaço-tempo, viajando à velocidade da luz, carregando sussurros de alguns dos eventos mais violentos do universo. Estas são as ondas gravitacionais, previstas pela teoria da relatividade geral de Einstein e detetadas pela primeira vez em 2015. As ondas gravitacionais são geradas pela aceleração de objetos massivos, como a colisão de buracos negros ou estrelas de neutrões. À medida que esses objetos espiral em direção um ao outro a velocidades incríveis, eles deformam o espaço-tempo, enviando ondulações que se propagam para fora. Essas ondulações, embora incrivelmente fracas, podem ser detetadas por instrumentos sensíveis na Terra. A detecção de ondas gravitacionais abriu uma nova janela para o universo, permitindo-nos estudar buracos negros e outros fenômenos extremos de maneiras nunca antes imaginadas. A primeira detecção direta de ondas gravitacionais veio da fusão de dois buracos negros, cada um com cerca de 30 vezes a massa do Sol.
localizados a mais de 1 bilhão de anos-luz de distância. Este evento, um confronto cósmico de titãs, enviou ondas de choque através da comunidade científica e forneceu a primeira evidência concreta da existência de fusões de buracos negros. Secção 7. Um vislumbre na escuridão, fotografando a sombra de um buraco negro. Durante décadas, os buracos negros viveram no reino da teoria e da imaginação. Podíamos inferir a sua presença a partir dos seus efeitos na matéria circundante, mas observar diretamente estes enigmas cósmicos parecia impossível. No entanto, em 2019, o Event Horizon Telescope, ou EHT, alcançou um feito inovador: capturou a primeira imagem de sempre da sombra de um buraco negro. O EHT não é um único telescópio, mas uma rede global de radiotelescópios, trabalhando em conjunto para criar um telescópio virtual do tamanho da Terra. Este incrível instrumento foi apontado para o buraco negro supermassivo, no centro da galáxia M87, localizada a cerca de 55 milhões de anos-luz de distância. A imagem revelou um anel brilhante de luz, cercando uma região central escura. Este anel brilhante é o disco de acreção do buraco negro, aquecido a bilhões de graus enquanto gira em torno do horizonte de eventos. A região central escura é a sombra do buraco negro, a região onde a luz está a ser curvada e capturada pela sua imensa gravidade. Esta imagem inovadora forneceu a primeira evidência visual direta da existência de buracos negros e seus horizontes de eventos. Marcou um momento crucial na nossa compreensão desses objetos cósmicos e abriu novos caminhos para estudar suas propriedades e comportamento. Secção 8. Gigantes supermassivos. Espreitando no coração das galáxias. Enquanto os buracos negros de massa estelar nascem da morte de estrelas massivas, suas contrapartes supermassivas, milhões ou mesmo bilhões de vezes mais massivas que o Sol, residem nos centros das galáxias, incluindo a nossa própria Via Láctea. Acredita-se que esses buracos negros, supermassivos, desempenhem um papel crucial na formação e evolução das galáxias. Sua imensa atração gravitacional pode impulsionar a formação de estrelas, influenciar as órbitas de estrelas e nuvens de gás, e até regular o crescimento de suas galáxias hospedeiras. O buraco negro supermassivo, no centro da nossa galáxia, conhecido como Sagitário A, é um gigante relativamente quieto, apenas ocasionalmente se alimentando de nuvens de gás próximas. No entanto, outros buracos negros supermassivos são muito mais ativos, acumulando matéria a taxas incríveis e lançando jatos de energia que podem se estender por milhões de anos-luz. Esses núcleos galácticos ativos, ou AGN, estão entre os objetos mais luminosos do universo, brilhando intensamente através de vastas distâncias cósmicas. Estudar esses buracos negros supermassivos e sua influência em seus arredores nos ajuda a entender a complexa interação entre gravidade, matéria e energia nas maiores escalas do universo. Secção 9. A tapeçaria cósmica. Buracos negros e a evolução do universo. Os buracos negros, antes considerados esquisitices cósmicas, são agora reconhecidos como partes integrantes da tapeçaria cósmica, influenciando a evolução de estrelas, galáxias e o próprio universo. Sua imensa gravidade pode desencadear a formação de estrelas, esculpir galáxias e até moldar a estrutura em grande escala do cosmos. O estudo dos buracos negros expandiu os limites da nossa compreensão da física, revelando os limites das nossas teorias atuais e sugerindo a existência de novos e inexplorados reinos da ciência. À medida que nos aprofundamos nos mistérios desses objetos cósmicos, ganhamos uma maior apreciação pela natureza intrincada e interconectada do universo. Dos ecos das ondas gravitacionais às sombras projetadas por seus horizontes de eventos, os buracos negros continuam a cativar nossas imaginações e a nos inspirar a explorar o cosmos com cada vez mais curiosidade e admiração. Eles nos lembram que o universo é um lugar de beleza e terror, de ordem e caos, e que as maiores descobertas
Geralmente estão escondidas nos cantos mais escuros do espaço.